O período de tempo que chamamos de Brasil contemporâneo já tem mais de 60 anos. É muita história. Então, é melhor ir por partes. Antes disso, é importante dizer que houve um movimento que perpassou todo esse período, a intensa migração populacional entre as regiões brasileiras. E agora, que tal dividir o período em 3 blocos? Vamos ver primeiro o que aconteceu entre 1945 e 1964. Durante esses quase 20 anos, tivemos o otimismo dos anos JK, com a construção de Brasília, o desenvolvimento da indústria nacional, a instalação de grandes empresas multinacionais. Houve também a migração do campo para as cidades. Por outro lado, no cenário internacional, a Guerra Fria opunha Estados Unidos e União Soviética, conflito que influenciou ideologicamente as práticas políticas dos anos seguintes. No Brasil, essa situação, entrelaçada a outros fatores, culminou com o golpe militar em 1º de abril de 1964. Nesses 20 anos, a vida cultural brasileira se agitava com Oscarito, Grande Otelo, Dercy Gonçalves, Mazzaropi, Cinema Novo, diversas companhias de teatro em todo o país, TV Tupi, Bossa Nova, Jorge Amado, Carolina de Jesus, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda. Na educação, tivemos a experiência da Escola Nova, com Anísio Teixeira e o Plano Nacional de Alfabetização de Paulo Freire. E é claro que o povo brasileiro vibrava muito com os gols de Pelé e Garrincha e as nossas primeiras Copas do Mundo, em 1958 e 62. O regime militar deu continuidade e ampliou o modelo econômico de JK. Foi a época dos projetos ufanistas, como a Transamazônica e a usina de Itaipu, e os grandes planos de integração nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e telecomunicações. Crescemos economicamente, mas à custa de indicadores sociais muito baixos, uma dívida externa de 91 bilhões de dólares e uma inflação de 223% em 1984. A vida urbana cresceu rapidamente e o meio rural viu surgirem os boias-frias. A ditadura militar durou 21 anos, que tiveram como resultado milhares de cidadãos presos e cerca de 500 mortos e desaparecidos, em decorrência das ações de órgãos de repressão. Como resposta a essa situação, os mais diversos setores da sociedade civil se reorganizaram para reivindicar a volta da democracia. O movimento de mulheres, a defesa dos direitos indígenas, o movimento negro, o movimento estudantil são exemplos de alguns dos setores sociais articulados à campanha das diretas já. Mas, ao mesmo tempo, se assistia ao surgimento de novos partidos políticos e à reorganização dos sindicatos. Entre os artistas, muita resistência à censura dos anos de chumbo e outras manifestações artísticas. Tivemos os festivais de MPB da Record, Jovem Guarda, Tropicalismo, Chico Buarque e Plínio Marcos, João Cabral de Melo Neto. Não podemos esquecer do Chacrinha, Nelson Rodrigues, a Porno Chanchada, os Trapalhões, Dancing Days, Elis Regina, os Novos Baianos, Secos e Molhados, o Pasquim, Clarice Lispector, Pichote, Show da Xuxa, o punk e o rock nacional. E no esporte, o Tricampeonato do México em 1970, e ainda ganhamos nosso primeiro campeão mundial de Fórmula 1. A ditadura militar acabou, porém o processo de redemocratização foi longo. Somente em 1988 tivemos a Constituinte e em 1989 a primeira eleição direta para presidente da República. E é importante destacar, no mesmo período, a consolidação da legislação ambiental. Os problemas da dívida externa e da inflação permaneceram. Somente em 1994 houve êxito na estabilização da economia com a implantação do Plano Real. Essa política econômica teve como continuidade a privatização de empresas estatais, a desvalorização da moeda brasileira e o aprofundamento do desemprego. Em 2002, foi eleito o primeiro presidente de origem operária. Nesse período, o Brasil foi crescendo. Passamos de quase 52 milhões de habitantes em 1950 para cerca de 188 milhões em 2006. O país sediou eventos de repercussão internacional, como a Eco 92, os Jogos Pan-Americanos. Acompanhamos as vitórias de Ayrton Senna e Guga, o Tetra em 94, o Penta em 2002,
Nas telecomunicações, exportamos novelas para diversas regiões do mundo. A nossa produção cultural ganhou força na área cinematográfica, com filmes como Carlota Joaquina e Central do Brasil. A música sertaneja e o axé music movimentam milhões de reais na indústria fonográfica. A juventude vê surgir o rap e o funk e cada vez mais a tecnologia ganha espaço. Internet, celular, redes sociais, a realidade cada vez mais virtual. Mas é claro que o século XXI não é só isso. Tem muito mais em arte e cultura. Houve um fortalecimento à preservação do patrimônio nacional e a ampliação da legislação de incentivo à cultura.